Como me cabe aqui fazer algumas provocações, então tomarei a liberdade de fazê-los. Antes de mais nada, cumprimentando todos os componentes aqui da mesa. Iniciando pela ordem tradicional, Rodrigo Vilaça, nosso head da área de transporte. Me chamou muito a atenção, Rodrigo, a sua explanação, especialmente na parte de planejamento, nas oportunidades que o governo do Estado, não só do Paraná, tem, mas assim como outros. Mas eu provocaria alguma reflexão ou pedido de compartilhamento do seu conhecimento a respeito de algumas questões. A gente tem aqui já discutido, o Luiz Fernando deve ter acompanhado bastante, a tal da rodovia interatlântica, que é um sonho de consumo na área de logística, a gente conseguir fazer a transposição, e não só ela, mas algumas que estão em fase de implantação, discussão, licenciamento, como o do Pedral de São Lourenço, lá no Pará, se não me falha a memória, que pode representar um impacto financeiro extremamente positivo para escoamento das safras daquela região que o pessoal chama de Matopi, especialmente, né, do Maranhão, Piauí. E gostaria de, portanto, de ouvi-lo falar sobre algumas dessas possibilidades futuras. Temos chance de, quem sabe, termos mais algumas dessas, por exemplo? Fique à vontade. Heraldo, eu creio que o sistema hidroviário num país como o nosso tem que ser aplicado nas suas potencialidades. Nós temos 5, se eu não me engano, hidrovias ou sistemas lacustres, né, mas que envolve a água, em que temos que potencializá-la ao máximo possível. Naturalmente que todos esses investimentos, seja de uma inclusa, seja do derrocamento das pedras, geram uma animosidade, algo com a questão do meio ambiente, né, com as várias variáveis. Podemos ver o que o Canal do Panamá está passando hoje, mas existem projetos alternativos ali na Nicarágua, com Costa Rica, de uma conexão com o México e fazer uma ferrovia aí de uma costa a outra. Então, você tem oportunidade de praticá-las ou de implementá-las, mas, naturalmente, que tem um custo, assim como uma ferrovia, até mesmo a construção de trechos ferroviários hoje, até para uma short line, ela é problemática, ela é demorada. Vou fazer um paralelo com o trem intercidade São Paulo-Campinas. São 75 quilômetros. Vamos levar 6 anos. 70 quilômetros. Algo está errado, né? Também não dá para ser uma China, que vai lá e constrói. Sabemos que não é assim. Mas algo está errado nisso. Então, eu vejo com desenvolver, sim, as hidrovias. Inclusive, vamos ter, salvo alguma diferença, o leilão da primeira hidrovia brasileira, do primeiro sistema hidroviário, como a gente vê na Europa, funcionando, né, como tem nos Estados Unidos, funcionando apesar do gelo. Já na ferrovia, a tal transoceânica ou biooceânica, eu sou contra. Eu sou um brasileiro nato, nacionalista ao extremo, e eu aprendi com o Dr. Eliezer Batista, Bale, que o melhor caminho, o mais curto para mim até a China, que era aquele mercado, ainda é o nosso Oceano Atlântico. Então, por isso que eu defendo a Nova Oeste, por isso que eu defendo o máximo de melhorias a Paranaguá existente, a Santos, a novos portos no Espírito Santo, no Suape, Pecém, apesar do vento. Tem várias características que a gente pode. Por quê? Nós temos que atravessar os Andes, porque nós temos que atravessar uma floresta amazônica, a parte mais baixa, se eu não me engano, é no Peru, professor. Baixa, atravessar os Andes, porque não vai furar, né? Não vai ter, no meu ponto de vista, engenharia que consiga perfurar todo o Andes, e nós vamos para um porto lá de um outro país. Nós vamos ter uma estrutura tributária ampliada para levar grãos, que não é em container, que não é no vagão Hopper. O que a gente vai trazer de volta? Então, esses teóricos 10 dias da China, eu prefiro usar aqui, com as melhorias que o Porto de Paranaguá já implementa, com que os outros portos brasileiros possam
exercitar. Então, eu sou um pouco cético disso, de atravessar. Mas nós fizemos em Itaipu, nós fizemos as hidrelétricas lá do norte do Brasil, nós fizemos uma ferrovia do aço, né, que, querendo ou não, são 1.000 milhas, 1.600 quilômetros. É uma das 5 maiores ferrovias do mundo em produtividade. São 140 milhões de toneladas movimentadas só de minério por ano. Então, eu prefiro trabalhar no nosso continente. E aí eu defendo, Elo, que as obras comecem, Luiz, todos, Moro, do porto para dentro. Então, tem que começar do Paraná para Campo Grande. Porque nos exemplos que eu tive no meu Nordeste, no que é hoje a Fiol, na Bahia, se alguém sabe, começou do interior para dentro e não se sabe qual é o porto. É o Porto de Ilhéus, ok, o Porto Sul, mas tem variáveis outras de tombo de carga. Então, nós temos que sair daqui e subir a serra e ir caminhando. Ela não pode ser como uma ponte que era construída antigamente, sem as pontas, porque tinha que ter o reajuste dos preços. Acabou isso. Então, por isso que eu sou um pouco duro nessa questão de entender que a transoceânica, a bioceânica, seja com o chinês, que eles tragam 500 mil pessoas para o Brasil e comecem a romper. Por que eu não posso fazer a ferrogrão, então? Por que eu vou alimentar um sonho com o chinês, se não nos deixam fazer uma ferrovia de 900 quilômetros, que é praticamente um túnel, para atender essas necessidades de não ter 12 mil carretas. Vamos ter 10, 8, 7, mas vamos ter a opção do trem. Por quê? Então, eu não vou para os Andes, eu uso o Oceano Atlântico. É o que eu prefiro. Muito obrigado. Luiz Fernando Garcia, satisfação muito grande revê-lo. Lembrando que no início de trabalhos da Comissão de Infraestrutura, junto com a OAB Paranaguá, já tivemos a oportunidade de recepcioná-lo há algum tempo atrás. Luiz Fernando, a gente tem muito claro o padrão de excelência que o governo do Estado tem conseguido adotar e refletir na operação portuária, especialmente em Paranaguá. Sem precedentes, o volume que vem se alcançando é um padrão de eficiência completamente destacado. Contudo, uma reflexão que me vem até no contexto de seu comentário de cerca de mais de 2 bilhões de reais em investimento, decorrência dessas licitações que estarão acontecendo do PAR 15, 14 e 24, se não me falha a memória, mas uma certa inquietude me causa para saber uma informação que, certamente, pelo planejamento extremo que vocês têm, pela eficiência, me ocorre questioná-lo. Dentro dessa perspectiva, para que se consigam atender o volume e as expectativas pelo crescimento das embarcações, pela necessidade de calado mais profundo, esses volumes de investimento que estão programados, eles serão suficientes para daqui 10, 20 ou 30 anos? O nosso desafio está sendo atendido na sua opinião? Tentando atender aqui, mas sem me conter em fazer um segundo questionamento em conjunto, também tenho muito claro um padrão de excelência do porto na área ambiental, que a gente verifica muito diferente de quase todos os portos no Brasil. A questão a gente tem também muito claro que no município de Paranaguá há inclusive uma legislação própria de plano de contingência. Gostaria que você, se pudesse, por gentileza, fazer observações sobre esses dois aspectos. Plano de contingência, como estão sendo trabalhados esses temas relacionados à área ambiental, e nesse outro primeiro questionamento. Bom, obrigado, Herodes, pelas perguntas, e respondendo de trás para frente aqui, falando dessa parte de meio ambiente, de fato, né? A Portos do Paraná, nos últimos 5 anos, 6º agora, recebemos o convite, somos convidados pela ONU para falar de sustentabilidade, representando o setor portuário mundial. Então, a gente foi em Madrid, Escócia, Dubai, Azerbaijão no ano passado, tudo para demonstrar um pouco dos nossos programas. Tem um programa, que talvez é o que mais me fascina, nós temos um programa de recuperação de área degradada, onde a academia faz parte desse programa. É um estudo que nós estamos fazendo, de longo prazo, obviamente, onde a gente vai recuperando áreas degradadas ao longo da Serra do Mar. Já foram recuperadas mais de
300 mil metros quadrados, onde você dá uma vocação àquela agricultura familiar, numa área que não tinha qualquer retorno financeiro para os seus proprietários, pequenos proprietários, mas ao mesmo tempo a academia estuda o quanto impacta no volume de material que é carreado pelos afluentes que são depositados na Baía de Paranaguá. Então, esse é um dos trabalhos exemplos que a gente vê. Nesse ano, a gente foi convidado também para estar em Belém, representando de novo o setor portuário mundial, falando do esgotamento sanitário, que a gente desenvolveu um projeto em umas comunidades insulares. Então, o Porto vem sendo reconhecido por essa pegada ambiental também, porque o nosso setor é muito estigmatizado, né? O setor portuário, ele vem mudando, mas ele tem o estigma de sempre de alguma coisa de errado, né? Se alguém lembra de Porto, é que alguma coisa errada aconteceu, né? Ou é tráfico de drogas, ou é contrabando, ou você está destruindo alguma coisa no meio ambiente. E esse nosso trabalho de demonstrar que a importância, da importância que é e da possibilidade que é que você desenvolve grandes infraestruturas, preservando o meio ambiente dentro dos mais variados estudos que nós temos. Nós temos uma diretoria de meio ambiente dedicada a diversos programas e estudos que as nossas licenças ambientais nos impõem, ou aqueles que nós entendemos também que são adequados para que a gente não só fique tranquilo, mas consiga demonstrar com uma base empírica que é possível sim colocar essas grandes infraestruturas sem atrapalhar a pesca, sem atrapalhar a fauna, ou sem atrapalhar um pouco a nossa sociedade. Atrapalhar sempre vai, né? Um porto é um vizinho com ônus, né? A buzina do trem e o caminhão, eles sempre vão existir, mas dentro de uma harmonia. E daí, trabalhando um pouco com esses programas de contingência que o município faz, e o município entendeu que o Porto pode ser um grande parceiro no desenvolvimento dessas legislações, para que a gente adapte a nossa capacidade, olhando o aspecto do desenvolvimento do município também. Esses 12 mil caminhões, eles chegam, eles são concentrados dentro de um pátio de triagem nosso, só que eles são distribuídos pelos terminais e talvez passem por uma das vias mais conturbadas em sentido de dividir espaço com população, com escola, Então, nós temos que trabalhar com essa contingência em todos os aspectos, nos aspectos operacionais e nos aspectos ambientais também, e a prefeitura entende, claro, a gente tem que tomar o cuidado e dosar daquilo que a gente possa afugentar essa carga que vem, mas também que a gente não prejudique nossa população em qualquer aspecto, seja de uma mobilidade urbana, seja no aspecto de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. E falando um pouco da outra, das obras, né, nós temos sim, de fato, uma previsão. A gente aprendeu muito com o passado. Hoje o corredor de exportação que nos sustenta é um corredor desenhado em 1970, quando o Porto fazia 2 milhões de toneladas por ano. Hoje a gente faz quase 7 por mês. E é um dos nossos corações, por esse corredor desenvolvido 50 anos atrás, onde nem precisava, mas os engenheiros à época, eles estruturaram o porto para que hoje, dos 67 milhões de toneladas no ano passado, 25 passaram por essas estruturas. Então, da mesma forma, o Moegão está sendo pensado, saindo de 5 para 24 milhões, pensando 25 anos, junto desses 2,2 bilhões de investimento que nós teremos, mais 1 bilhão do governo do estado, nós teremos ali novos berços com equipamentos, olhando não só hoje, mas olhando uma produção daqui 30, 40, 50 anos, porque uma infraestrutura tão delicada de você intervir, você não consegue ir emendando ela ao longo do tempo, ou você faz, ou você não faz, e a escolha do governador, a escolha com os elementos técnicos foram, preparamos o estado do Paraná para os próximos 40 anos, então tudo isso, olhando o canal de acesso, olhando rodovia, ferrovia, e a nossa capacidade planejada. Muito obrigado. Fábio Moro, NHS. A gente tem questionado, inclusive no contexto de algumas reuniões do Instituto de Engenharia, que o Nelson Gomes estava aqui presente, representando na qualidade de presidente eleito, muitas discussões nessa linha dessas suas provocações, e inclusive com um exemplo bem específico da Visconde de Guarapuava, nossa, aqui de Curitiba. Eu me recordo de muitos anos atrás, demorava 4 minutos para percorrer, do início dela até
à altura do shopping Curitiba. Hoje em dia, isso é absolutamente impensável, talvez uma quadra em algum trecho menos cheio. Levando em conta esse tema, mobilidade, monitoramento, eu lhe questionaria qual é a reflexão que vocês têm feito dentro de não só de grandes capitais que estão, digamos assim, completamente abarrotadas de carro, os modais vêm se mostrando ineficientes, você tem um transporte público ineficiente, de um modo geral. Como que vocês têm avaliado essas questões? E lembrando aqui uma passagem rápida, inclusive no contexto agora dos carros elétricos, em que uma determinada montadora anunciou uma melhoria de sistema que chacoalha a Bolsa de Valores. Misturando esses temas, assim, quais são as reflexões que vocês têm para esses próximos anos, a parte da regulação, que deve ser uma grande dificuldade que vocês têm também para entrar, porque não existe, na grande maioria, o plano de contingência para atender escolas que ficam sem energia, sinaleiros sem energia. O que você me falaria sobre essas tendências? Vamos lá. Herodes, eu acho que, de volta de trás para frente, né, pegando essa parte de regulamentação, isso não a indústria, mas, né, eu acho que todo o ecossistema tem que melhorar bastante. Exemplificando, né, tem produtos nossos hoje, fabricados há quase 2 anos atrás, que ainda não consegue uma aprovação, ou, né, os órgãos competentes para fazer a homologação no Brasil não tem laboratório para conseguir fazer essa homologação. Então, estão montando laboratórios para fazer essa homologação, mas a demanda está aí. A demanda acontece. Então, hoje, é muito difícil a gente pensar, eu acho que isso, pegando um exemplo, saindo daqui, no final do dia, indo para casa, que você vai perder 1 hora, 1h30 no trânsito. Você passar pela sua cabeça que pode chover do nada, ou, né, pode ter um acidente e você demorar 4 horas. É fora de questão. Mas você pode estar chegando em casa, e quem mora aqui num apartamento, pode ser que só na sua rua não tenha energia. Então, toda a parte de segurança, né, da sua residência tá frágil. O elevador, para você até, né, o seu andar não vai funcionar. E se você chegar lá, nada vai estar funcionando, né? É torcer que o celular tenha carga, para você ter o que fazer. Onde eu quero provocar? Eu quero provocar que a gente não consegue mais trabalhar ou, né, entender que a falta de energia é alguma coisa que pode nos amarrar. E isso acontece em todo lugar. Isso acontece, né, hoje no carregamento dos carros elétricos. Então, né, eu acho que é uma página que está se virando. Vamos carregar, sim, mais rápido os carros. Essa energia, sim, pode ser limpa, mas o Brasil gera energia, o Brasil não tem problema de geração de energia. Sabemos que, né, o que a gente cresce na parte de fazendas solares, usinas solares, é gigantesco. Né, tem até rios que, perto da hora de pico, né, perto do meio-dia, são desviados, para que não gere mais energia, não tem como colocar. Diferente até de países ditos, né, primeiro mundo, os Estados Unidos, se você gerar energia no Texas, você não consegue mandar para a Flórida. Não tem rede para isso. O Brasil agora, né, com os últimos leilões, você consegue atravessar, mandar energia de um ponto ao outro. Qual o grande, né, problema que eu acho que a gente enfrenta? E não somos nós, né, todo mundo. É aquela última milha. É garantir que a energia esteja firme para você, né, para você utilizar. Então, né, a nossa reflexão é que quanto mais nós conseguirmos, na nossa vida, gerar energia, armazenar, utilizar essa energia, você está gerando. Na falta dessa energia que você está gerando, ou se você não está gerando o suficiente, usar a rede. Mas quando existir a falta da rede, você ter energia armazenada. Então, hoje, acho que o que está se mudando bastante é que você vai procurar, em todas as operações, gerar energia, uma energia limpa, energia verde, armazenar essa energia de uma forma eficiente e você poder usar essa energia, né, quando bem entender. Se pensar o carro elétrico, hoje já é isso. O carro elétrico é um grande banco de energia que você pode utilizar. Ele pode encaminhar energia para a sua casa, para a sua residência, para o seu negócio. Mas ele também pode, ao contrário, você também pode, através de uma energia limpa que você armazenou em baterias, você pode carregar depois
esse carro. Então, o que nós pensamos muito na indústria é como, cada dia que passa, a gente consegue criar equipamentos novos, soluções novas, junto com outra parte gigante, né, da indústria, principalmente quando voltado a IA, voltado quando se fala de trânsito. Uma das grandes empresas que movimenta, né, boa parte das grandes capitais, e aqui de Curitiba também. Então, que eu usei ali, né, muito bacana, já tem IA hoje, já amarrar tudo. Você saber que, né, no Nordeste, né, começou com uma outra empresa aqui de Curitiba, um reconhecimento por software, né, através de câmeras, onde já conseguiu, né, deter alguns fugitivos no Carnaval da Bahia. Mas nada disso funciona se não tiver uma energia firme. Então, todo dia lá na empresa, a gente pensa, junto com os engenheiros, em como criar soluções para que garantam isso. Aonde a gente conseguir gerar, armazenar e utilizar, que legal. Aonde a gente conseguir, né? Onde não tem problema, não tem espaço para geração, mas onde a gente conseguir armazenar para utilizar essa energia com qualidade. Quando, né, tiver a falta da energia da rede, isso tem que acontecer. Muito obrigado. Por favor. Um gancho rápido, professor, que citou capacitação, né, de seus alunos, em alguns exemplos aqui. Em Juiz de Fora, já que falaste de solar, os alunos de lá que atuam para a MRS Logística, essa operadora da Ferrovia do Aço, colocaram e fizeram os estudos, está em operação, e foi testado, se eu não me engano, pela empresa aqui do Paraná, a Lohan, né, de equipamentos de via, e também pela Progress Rail, teto solar em cima das locomotivas, para recarregar as baterias em não movimento ou utilizando para dar carga suficiente a um conjunto de baterias. Então, o senhor tem razão, tem que ter esse lado conectado para evitar os apagões. Imagine faltar energia num data center, o que vai acontecer? Ou mesmo o que aconteceu em Portugal e na Espanha hoje de manhã. Parou o sistema de transporte também. Então, vai um pouco na sua linha, desculpa. NHS terá muito trabalho, inclusive de hidrogênio verde, né? Também. Na armazenagem de grande volume que se tem por expectativa. É verdade, mas falando nessa, você trouxe a parte das locomotivas, mas junto com uma outra empresa do LID aqui, do Paraná, já tem um teste feito em cima dos containers, principalmente container refrigerado. Quando o caminhão para, né, tem que ficar funcionando, ligado, para refrigerar. Mas junto com as placas solares, junto com os equipamentos, você consegue hoje evitar manter a temperatura e evitar esse desperdício de óleo diesel. Obrigado. Fábio Moro, muito obrigado pelas suas considerações. Agora o professor Abdel Hash, vamos aos questionamentos, né? Mas restringindo para não estender demais aí. Professor, quando o senhor comenta a respeito do número, se não me falha a memória, se estiver equivocado, me corrija, mas se eu não me falha a memória, em torno de 28 pessoas que estão fazendo treinamento de questões relacionadas à defesa civil. E isso muito atrelado à defesa civil, que vem numa fase posterior, reparatória ou de atendimento emergencial. A gente observa, nesse caso de Mariana, Brumadinho, Mariana, por exemplo, que a gente teve centenas de municípios atingidos, a gente teve um número de impactados na ordem de 7 milhões de pessoas, diversos estados. A gente observa ainda, só para contextualizar o assunto, a gente tinha uma regulação sendo feita pelo Plano Nacional de Segurança de Barragem, que com o segundo acidente de Brumadinho foi revista, se tentou aprimorar o assunto. Contudo, infelizmente, a gente observa que o grande problema no setor, em específico de mineração, acaba sendo a fiscalização, que é absolutamente deficitária no caso dela. As medidas também posteriores acabam sendo aquém de um mínimo necessário, e para um número de impactados, para uma envergadura de acidente desse, em um contexto em que foi fechado um acordo mediado pelo presidente do STF de mais de 160 bilhões de reais, qual a sua reflexão? Nós estamos, digamos assim, anos-luz
de se chegar a um mínimo do mínimo necessário, seja no quesito da reparação, seja no quesito de um plano, digamos assim, prévio e fiscalização. Quais seriam as suas reflexões sobre o assunto? Obrigado pela pergunta. Ela é muito ampla, mas, ao mesmo tempo, ela é muito assertiva, né? Sobre a nova lei de segurança de barragem, 14066, já está se formalizando agora o decreto para colocar ela em ação. Ela tem alguns pontos positivos, outros a serem melhorados. Um deles, ao meu ver, é o "e" com acento, quando se fala que o responsável técnico pela barragem é o empreendedor, que na verdade não, é o profissional e o empreendedor. E sem acento, porque tem que juntar os dois. Porque o empreendedor ele não entende da parte de engenharia. O empreendedor ele contrata um engenheiro para tentar verificar a segurança da barragem. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a questão das multas em cima da barragem com base na 14066. Dentro do contexto, antigamente era um valor, era grande, milhões, mas agora é bilhões. Pode chegar a 2 bilhões se houver falha técnica, de negligência, a imperícia e os demais. Quando nos falamos sobre esse passo, ou seja, nós estamos num país que funciona quando você tem lei. Quando se não tem lei, as pessoas acham alternativas. Então, já que nós temos uma lei específica para a segurança de barragens, já estamos caminhando, sabe? O que é importante é, quando você deixa a situação, o cenário de risco para ser definido por gestores, isso você tem muitas coisas que ficam na sombra da lei. Mas, quando você tem uma lei específica, que é a 14066, que está sendo vai sair o decreto logo em cima dele, e você tem nele envolvimento do próprio sistema CONFEA-CREA. Eu represento o CONFEA dentro do sistema para decreto. Ou seja, aonde se encaixa o profissional quando se fala de segurança de barragem. Por quê? Algumas, dentre as análises que falaram, que mesmo feito o sistema de estudo, digo sistema de estudo, não é um profissional só, são vários profissionais que participam para você ter um laudo de segurança de barragem. Então, mesmo feito por um sistema de profissionais, nós tivemos falha e aconteceu o que aconteceu. Então, números, até hoje, nós não temos um número assertivo de quantas pessoas morreram. E eu me baseio no número de pessoas que nos perderam, porque a parte material a gente recupera, vidas a gente não recupera, história a gente não recupera, cultura a gente não recupera, fotos de infância você nunca vai recuperar. Isso não é tangível, não tem preço que paga. Então, quando se fala, tem alguma lei agora que vai conseguir colocar aqueles responsáveis, ou seja, envolvendo os técnicos, no decreto, o próprio sistema CONFEA-CREA, ele está participando, eu acho que nós estamos a caminho. Agora, se estamos avançando, qual a velocidade que nós estamos avançando? Infelizmente, estamos bem atrás. Ou seja, eu vejo a parte positiva, como educador sempre tem que mostrar para os alunos a parte positiva. A parte negativa é o mercado que vai ensinar. Nesse caso, a mesma coisa. Ou seja, já que nós temos o sistema CONFEA-CREA participando, e ele que envolve os técnicos, que são aqueles que dão aquela anotação de responsabilidade técnica, no qual ele assina e fala, eu sou responsável pelo que escrevi, já estamos no caminho certo. Ou seja, alguns problemas, igual que aconteceu em Mariana e Brumadinho, eu espero que nunca vão acontecer. Temos vários alertas, mas esses alertas são pontos positivos, ou seja, nós não estamos deixando acontecer. Quanto ao número que aconteceu, mesmo tendo vários, mas infelizmente, doutor, nós temos a própria legislação sobre a defesa civil, ela tem muito a desejar. Por quê? Porque para você ter membro da defesa civil, existe um número limite, número mínimo de populações. E no estado de Minas Gerais, tem vários municípios que têm, em termos de população, menor que 20 mil pessoas. Então, para você exigir que tenha um agente de defesa civil, que geralmente não é técnico, é alguém indicado pelo prefeito, alguém de confiança do prefeito,
Mas nós estamos fazendo essa parte aqui, nós formamos defesa civil, ou seja, ele é graduado em defesa civil e tem pós-graduação em gestão, porque ele vai ser um gestor público, ele vai ser multiplicador de ideias, mas não falamos sobre a questão de o que ele vai fazer, não, ele vai gerenciar o momento, ele vai gerenciar o desastre, ele vai gerenciar a prevenção, ele vai gerenciar a mitigação, porque isso exige recursos públicos, e quando você tem recursos públicos, tem Ministério Público lá em cima, e tem Tribunal de Contas, e isso temos que alguém que entenda o que está fazendo, o que ele vai acontecer. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor. Eu gostaria de tomar a liberdade, então, de agradecer todas as considerações, explanações e ótimas contribuições que todos os palestrantes deram, e declarar encerrado esse painel, dando sequência aos trabalhos, com a Mira fazendo os próximos chamamentos. Muito obrigado a todos.